Povo de Deus, a paz do Senhor. Motivo de alegria estarmos mais uma vez reunidos para adorar o nome santo do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pés, convido os irmãos a abrir vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. Efésios, capítulo 4, e verso 1 a seguir. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Amém? Efésios 4 e 1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como fostes também chamados numa esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo e cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões interiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja pode tomar assento. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar ministrando a sua palavra. Não somos cultos e nem, como muitos pregadores, peritos na palavra, mas nos poucos minutos que temos, vamos tentar passar algum conhecimento aos irmãos e tenho certeza que a palavra será semeada na vida de cada coração e tenho a convicção que através do Espírito Santo produzirá fruto na sua vida. Também, para iniciar esta ministração, gostaria de fazer uma breve explanação acerca desta figura, deste personagem, escritor da carta aos Efésios, que é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo é um dos personagens bíblicos a qual me chama muito a atenção pelo papel que ele desempenhou ao longo de todas as cartas, epístolas a quem ele escreveu. Apóstolo Paulo sempre preocupou-se com a igreja do Senhor, com as almas, não só o povo eleito, mas também ele teve a preocupação daqueles que foram escolhidos por adoção, o povo gentil, a qual fizemos parte. Os judeus, Jesus veio para eles, mas através de eles ter negado a Cristo, então houve essa abertura para o povo gentil. E Paulo era um dos defensores da pregação do evangelho também para os gentios.
Então Paulo, ele é considerado um dos principais escritores do Novo Testamento. Através do Novo Testamento, você vai ver e observar que muitas cartas destinadas à igreja e destinada a determinadas pessoas, discípulos de Paulo, como Timóteo, então, na sua maioria, compreende o Novo Testamento. Numa totalidade da Bíblia, podemos dizer que de cerca de 15% da Bíblia são escritos de Paulo. E por tal importância, Paulo, ele teve um encontro com Cristo. Anteriormente, Paulo, que tinha por nome Saulo, era considerado um perseguidor feroz contra o povo de Deus, perseguia os cristãos da igreja primitiva. Gostaria que os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas e vamos fazer leitura da passagem de Atos, capítulo 9, e vamos ler alguns versículos para entender um pouco mais quem era o apóstolo Paulo e a sua importância dentro da história bíblica. Atos capítulo 9 e verso 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Então já vemos aqui de início que Paulo, ele respirava ameaça e morte. Ele queria prender os cristãos e levar aos calabouços e também, se possível, matar esses cristãos dessa seita, a qual Saulo, nesta passagem, denominava os cristãos. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, a partir deste momento, Paulo de Tarso, como conhecemos, teve a sua vida transformada, a sua vida modificada por um encontro real com Cristo. A partir desse momento, Paulo deixa de ser perseguidor para passar a ser perseguido. E aí então ele começa a sofrer os percalços de levar a mensagem de Cristo, as perseguições, os calabouços que Paulo teria que passar por amor a esse evangelho. E Paulo, desde então, não retrocedeu em nada daquilo que Cristo propôs para a sua carreira da fé. Continuando, Paulo, ele teve por característica, na sua defesa de fé, sempre defender a fé através da graça. O que é a graça? Graça é favor imerecido. É o caminho a qual Jesus Cristo nos deixou para alcançar salvação. Outrora, a salvação era alcançada pela lei, pelas obras, mas Jesus veio para trazer a salvação através da graça. Em Romanos, capítulo 5 e verso 1, nós vamos ler a seguinte passagem. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então vemos aqui a viva esperança a qual todo cristão tem, por meio da graça, um dia alcançar a salvação eterna. E essa graça que Paulo pregava às igrejas, a qual ele abria as obras missionárias, deixava discípulos, o evangelho ia crescendo, expandindo. Então, era essa graça que Paulo defendia.
E outro grande abrangência de Paulo é acerca da adoção dos gentios também como um povo eleito para a salvação. Paulo pregava que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a partir daquele momento, estava sendo aberta uma brecha para que os gentios também pudessem alcançar a salvação eterna. Não somente os judeus, mas Cristo veio para salvar todos. E o objetivo deste propósito eterno é que ninguém se perca, mas que todos se salvem pelo sacrifício do sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através desse sacrifício, hoje você tem a possibilidade de estar dentro deste templo adorando a Deus. Não um templo porque o templo é santo, porque é um local que as coisas são santificadas, não. Porque nós mesmos somos o templo do Espírito Santo e através da nossa vida, Jesus Cristo se manifesta e através da nossa vida, nós somos exemplos para alcançar outras almas para o reino de Deus. Mas continuando a falar acerca de Paulo, Paulo realizou muitas viagens missionárias na região do Mediterrâneo, atualmente conhecemos como o país de Turquia, Síria, Palestina, Jerusalém, então Chipre, e todas aquelas regiões, Paulo percorreu grandes jornadas para levar o evangelho. E através desses caminhos que Paulo percorreu, ele chegou também na cidade de Éfeso. Essa cidade era conhecida como uma cidade de pessoas de intelecto elevado, uma cidade de grandes filósofos. Então Paulo, ele teria que chegar nessa cidade sendo embasado realmente numa palavra que poderia causar impacto a essas pessoas que não eram pessoas leigas, mas pessoas estudadas. Então Paulo teria que procurar de estratégias para atingir esse povo. Éfeso também encontrava-se com um problema na questão de adoração a deuses. Vemos na Bíblia Sagrada que era adorada na região de Éfeso a deusa Diana. Então Paulo teve que enfrentar todas essas situações para ministrar a palavra de Deus na igreja de Éfeso. A primeira visita de Paulo a Éfeso ocorreu em uma de suas viagens missionárias, se eu não estou enganado, em sua segunda viagem missionária, e vamos ler na passagem de Atos, capítulo 18 e verso 19 ao 21. Se possível, abra a sua Bíblia e vamos acompanhando. Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e verso 19, vai dizer assim: E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhes que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu dele, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Na Bíblia Sagrada, vamos observar que numa segunda oportunidade, Paulo esteve novamente em Éfeso, a qual ficou por cerca de aproximadamente 2 anos, e ali ministrou a palavra de Deus a este povo, deixando ali discípulos disseminando a palavra de Deus. Então, tempo posteriormente, provavelmente preso em Roma, Paulo então escreve essa carta aos Efésios, aos cristãos da cidade de Frígia, em aproximadamente 60 a 65 depois de Cristo. A mensagem de Paulo, a carta aos Efésios, é de cunho exortativo. Então Paulo estava exortando aos cristãos de Efésios. Paulo estava tentando corrigir divisões dentro da igreja. Mas por que divisões, irmão cristiano? A igreja de Efésios era composta pelos judeus e pelos gentios. Então, existia esta discussão acerca da lei e da graça. Os judeus pregavam a salvação por meio das obras. Os gentios,
através da graça, através de Jesus Cristo. E Paulo tentava corrigir, dizendo que a fé sem obras, ela é nula, que é necessário que você está salvo, você está atuando na igreja, é necessário que você dê frutos, que tenha obras, e não só de obras que isso fará que você alcance a salvação. Não é só por estar na casa de Deus, atuando em determinado departamento, estar liderando algum departamento, fazendo alguma obra de caridade, que a salvação está garantida. Fosse assim, o sacrifício de Jesus seria nulo. Então, Paulo estava tentando colocar as coisas em ordem na igreja de Efésios, quando escreveu esta carta. Então, fazendo esse balanço, a união pelo amor em Cristo, balançando a obra e a fé, a razão a qual Paulo escreveu a carta aos Efésios. Agora vamos, de modo progressivo, abordando os tópicos a qual lemos esse texto, né? Efésios do 4, do 1 ao 16. O primeiro versículo vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. O que seria vocação? Vocação você é chamado para algo, é chamado para desempenhar determinada tarefa. E neste primeiro versículo, Paulo estava dizendo que devemos andar de modo digno naquilo que fomos chamados, no propósito a qual fomos incumbidos. Então devemos andar dignamente, devemos andar de forma que sejamos exemplo para as outras pessoas, que as outras pessoas possam ver em nossas vidas a verdadeira vocação a que fomos chamados, o propósito que estamos aqui nessa terra. E qual é o propósito, irmãos cristianos? Anunciar a palavra de Deus até que Jesus venha buscar a sua igreja. Mas por que anunciar a palavra de Deus? Porque assim como Ele transformou a sua vida, assim como Ele alcançou a sua família, assim como as bênçãos do Senhor têm alcançado a tua casa, essa graça não é só para você, essas bem-aventuranças não é só para você, a salvação eterna não é só para você, é para outras pessoas que outrora não conhecem a Cristo, mas que através de você possam alcançar também a Cristo, que sejamos ponte para essas pessoas alcançar a salvação, que sejamos exemplo, que possamos cumprir a nossa vocação, aquilo que realmente fomos chamados para cumprir o Evangelho de Cristo. O segundo versículo vai dizer o seguinte: com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui vemos muitos atributos essenciais na vida do cristão. Quem dera, podemos ter com abundância todos esses atributos. A humildade. Esse é um dos atributos essenciais para o povo de Deus, para o povo que se diz cristão, o povo seguidor de Jesus Cristo. Porque como podemos ganhar o próximo sendo presunçosos, sendo os donos da verdade, dizendo que só na minha igreja é que você vai ter salvação, é só aqui que é o caminho. Temos que ter humildade, temos que ter sabedoria para alcançar as pessoas, temos que ter uma maneira mansa. A mansidão é outro atributo essencial ao cristão. Jamais podemos, como diz o ditado, perder a cabeça por qualquer coisa, seja lá no seu trabalho, seja no trânsito, um local onde muitas pessoas perdem a paciência de forma muito fácil. Uma pessoa chega e colide atrás do seu carro e você já vira, desce do carro e diz: como é, camarada? O que tu fizesse aí atrás? Tu vai pagar isso aí, né? E não é dessa forma, meus irmãos. Ali é outra pessoa, é outra alma. Outrora, o pastor Lucas testemunhou aqui e eu fiquei bem atento ao testemunho dele que ocorreu com ele.
Ele contou que em determinado momento estava vindo na SC e aconteceu um ocorrido de o pastor Lucas ter o seu carro colidido por outra pessoa, e qualquer pessoa ficaria brava, indignada, mas o pastor Lucas desceu do seu carro, olhou o que tinha acontecido, perguntou se a outra pessoa estava bem, ainda pegou aquela outra pessoa que o carro não poderia mais andar, levou na sua casa, procurou ajudá-lo, levou o evangelho, deu exemplo de cristão, e é assim que devemos agir. Este é um exemplo apenas para você ver como o cristão deve agir. Não acusar, não ofender, não entristecer o próximo, porque devemos sempre pensar, será que Cristo agiria assim? Será que Cristo entoaria, aumentaria o tom de voz com o próximo? Então devemos nos espelhar em Cristo, sermos humildes, sermos mansos, longânimo. O que é longânimo? Longânimo dá um sentido de uma coisa longínqua, de uma coisa consistente. Uma pessoa longânima, uma pessoa que tem visão, uma pessoa que tem profundidade, é uma pessoa longânima, serena, com a paz em sua vida. E isso aqui não menos importante, suportando-vos uns aos outros em amor. E isso aqui muitas vezes não é fácil. Muitas vezes somos ofendidos por quem a gente mais gosta, por quem a gente mais ama, mas a Bíblia está nos dizendo aqui que devemos suportar em amor, suportar em Cristo, porque maior perseguição sofreu Cristo, maior dor suportou Cristo, e em Cristo devemos ter como espelho para nossas vidas, suportar o nosso próximo, porque ali também existe uma alma, ali também existe uma pessoa que está em busca de Cristo. E não venha dizer que não temos falhas, que não pecamos, que não erramos. Somos todos falhos, começando por mim. Então devemos suportar uns aos outros, para que haja paz entre o povo de Deus, para que haja paz entre a sociedade em que vivemos. Continuando, versículo 3, vamos adiantar que a hora se avança. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforço pela unidade. Um único Espírito, uma visão, algo sólido, algo estruturado. Então devemos nos esforçar para trabalharmos na casa de Deus de uma única forma, com um único propósito, com um único objetivo. E qual é o objetivo, irmão cristiano? É que tudo se converja para salvação de almas. Que tudo que a gente faça na casa de Deus e fora da casa de Deus, aí está o detalhe, não é só na casa de Deus, porque muitas vezes a gente vem para a casa de Deus e aqui está tudo 100%, aqui está tudo ok, mas não é só aqui a nossa vida. O muito contrário, a nossa vida é muito mais lá fora do que aqui dentro. Aqui passamos algumas horas por semana, lá fora é praticamente a nossa vida toda. Então, devemos trabalhar de forma cooperativa, que possamos ajudar o próximo, ajudar uns aos outros e levar Cristo a todos aqueles a quem a gente convive, trabalhando sempre por esta unidade. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa esperança da vossa vocação. Aqui está o que chamo de esperança vocacionada. Somos chamados por Cristo e para Cristo. Primeiro você foi chamado por Cristo, chamado para você ter a salvação. Você foi chamado para Cristo. Para quê, irmão cristiano? Para que você também possa dar frutos na casa de Deus. Você foi chamado por Cristo para que você tenha salvação. E através de você, outras pessoas também possam ter salvação. Então você foi chamado por Cristo e para Cristo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E para passar por tudo isso, existe só um caminho. A salvação, ela está condicionada a esta carreira de fé, a qual nos foi proposta. Que possamos trilhar todos os dias o caminho de Cristo, que possamos trilhar todos os dias o caminho de santidade.
Sei que vamos errar, sei que vamos falhar, mas Cristo é o nosso advogado, que está pronto a nos perdoar pelos nossos erros. E quando temos o espírito de arrependimento, Ele está sempre disposto a estender a mão a nós e dizer: filho, levanta, vamos continuar caminhando, pois a nossa morada não é aqui, a nossa morada é nos céus. Continua caminhando, filho. E é isto que Paulo estava exortando a igreja aos Efésios, que existe um só caminho, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então existe um Senhor Deus soberano, um Deus grandioso, um Deus que é o nosso Pai. Ele age na vida de todos e está em todos naqueles que nele crê. Então aqui há um parênteses, um porém, um entretanto, que é necessário que você creia em Cristo, creia na ação de Deus na sua vida, que você dê respaldo para Deus trabalhar na sua vida, que você abra o seu coração para que Deus possa agir na sua vida, que você se aquebrante diante de Deus, para que Ele possa entrar com intermédio diante do seu problema, para que Ele possa agir diante daquilo que você considera impossível. Então existe este porém, mas que você possa abrir o seu coração, que você possa caminhar todos os dias em Cristo, confiando que Ele é o teu Deus, confiando que Ele é a tua salvação, que Ele é o teu norte, que Ele é a mão na hora da necessidade. E através disso você terá êxito aqui na terra e terá um êxito alcançando a salvação eterna um dia. Glorificado seja o nome do Santo do Senhor. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Como já falei, graça é um favor imerecido. Não éramos dignos de ter salvação, mas Cristo, Ele quis alcançar a todos. Então, mediante esse sacrifício, que possamos dar valor a cada sangue vertido naquela cruz do Calvário, a cada gesto que Cristo fez e realizou enquanto caminhou aqui nessa terra, a cada momento em que o Espírito Santo, Ele almeja pela sua presença, que você possa dar brecha para o Espírito Santo caminhar com você. Então, que esta graça redentora possa estar em nossas vidas. O versículo 8 vai dizer o seguinte: por isso, diz, quando Ele subiu às alturas, levou o cativo e cativeiro, e concedeu dons aos homens. Então, Cristo, quando promoveu isso, subiu às alturas, Ele promoveu transformação, Ele promoveu mudanças no mundo espiritual. Ele deixou um intercessor aqui para lhe ajudar a cada dia, a qual conhecemos como Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele geme por esta comunhão. O Espírito Santo, ele almeja que você o trate como um amigo, uma pessoa que você possa confiar. O Espírito Santo deseja que você seja íntimo. Mas o que é intimidade, irmão cristiano? Intimidade é você querer estar do lado de uma pessoa em todo o tempo. Assim como a pessoa que está sedenta, está caminhando por muitos quilômetros, almeja por um copo de água. Assim como o faminto almeja por um pedaço de pão, nós devemos almejar pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos almejar pela direção do Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos fazer tudo diante de Deus e tudo com a ajuda do Espírito Santo. Porque quando Deus está na frente, quando o Espírito Santo é o nosso guia, quando o Espírito Santo está em nossas coisas, em nossos propósitos, em nossos sonhos, por mais que as dificuldades venham, Ele nos levará no caminho correto, Ele nos direcionará na direção correta. Então que possamos ser amigos do Espírito Santo. O 9. Ora, quem quer dizer que Ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus,
para cumprir todas as coisas. Então Paulo aos Efésios está dizendo que Cristo cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Como Messias, ele veio, teve o seu ministério, pregou o evangelho de salvação, o evangelho de boas novas, morreu na cruz do Calvário, levou nossos pecados, verteu o seu sangue precioso, ressuscitou e hoje você está aqui. Mais de 2000 anos, ainda o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é ecoado pelas ruas, é ecoado pelos valados, é ecoado pelas cidades, pelos templos, porque não era algo vão, não era algo que ia acabar ali nos anos iniciais, e não foi nada feito em vão. Foi feito para promover a salvação de todos. Porque Deus quer salvar toda a humanidade através do seu Filho amado, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Versículo 11, para já nos encaminhando para o final. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então Cristo concedeu dons ministeriais, cada um foi chamado para um propósito. E qual é o propósito, o objetivo central disso tudo? É a edificação do corpo de Cristo, é a edificação da igreja. Edificação, quando falamos essa palavra, lembramos de uma construção. E uma construção sem um alicerce estruturado, sem uma base profunda na rocha, vem o vento, vem a intempérie e ela vai cair, ela vai derribar. Mas quando estamos firmados na rocha que é Cristo, quando somos edificados em Cristo, pode vir o vento que vir, pode vir a provação que vir, as intempéries tentando nos derrubar, mas quando estamos em Cristo, podemos passar pela dificuldade sim, porque estamos sujeitos às provações desse mundo, mas em Cristo a gente vai vencendo de batalha em batalha, de dificuldade em dificuldade a gente vai superando, e vamos caminhando até aquele grande dia, o dia da salvação eterna. Capítulo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse aperfeiçoamento dos santos é para que a igreja, ela cresça, e não cresça só em número, que a igreja esteja só lotada, não, mas que a igreja cresça também em virtudes, em atributos a qual devemos retirar de Cristo, que devamos trazer em nossas vidas compaixão pelo próximo, amor pelas almas, que possamos ajudar o necessitado, as viúvas, os órfãos, aqueles que são esquecidos pela sociedade. Tenho certeza que se entrar hoje aqui uma prostituta, uma pessoa dependente química, um alcoólatra, talvez possamos olhar talvez com medo, com receio, talvez nem vamos nos dirigir àquela pessoa, ou quem sabe até passar pelo corredor mais distante. Mas Cristo está dizendo o quê? Está dizendo que devemos amar essas pessoas, porque essas pessoas têm uma alma, essas pessoas valem mais que o mundo inteiro. Você está aqui, mas eles também têm direito de estar aqui. Devemos abraçar essas pessoas, devemos dizer que a vida delas é importante, a vida delas existe uma alma, que é necessário que eles venham conhecer a Cristo, é necessário que o Evangelho também germine na vida delas, que devemos levar este amor de Cristo. Glorificado seja o nome santo do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Gostaria de estar exemplificando a unidade do corpo de Cristo, para você entender bem, é semelhante ao nosso corpo. Já pensou se o nosso cérebro resolvesse dizer assim, não vou mais deligir nenhuma ordem no corpo, não vou mais fazer que as pernas caminhem, que a mão se erga, que o pulmão infle e pegue o ar. Se o cérebro deixar de mandar qualquer ordem ao nosso corpo, o nosso corpo como um todo, ele vai começar a sofrer.
Se o meu pulmão começa a deixar de funcionar, se o meu coração começa a fraquejar em bater, todo o corpo vai sentir. E o que vai acabar ocorrendo? O corpo vai indo e ele vai desfalecendo até que ele vai morrer. E a igreja não é diferente. Nós todos somos um único corpo. Se um irmão meu está passando por uma dificuldade e eu ignoro isso, a igreja, como um corpo, ela vai começar a morrer. Porque não existe amor, não existe união. E o que Cristo quer que nós fizemos aqui na terra? Que trabalhamos como um corpo. Se o meu irmão está necessitado, eu vou procurar ajudar ele, porque amanhã depois eu posso estar necessitado. E é este o propósito da igreja na terra, que possamos trabalhar como um corpo, unidos, em comunhão, assim como foi lá na igreja primitiva, que eles pegavam, o meu irmão está passando dificuldade, eu vou lá, vendo os meus imóveis, vendo a minha casa, divido entre as pessoas e o evangelho é feito em comunhão, em espírito, em solidariedade. Então é nesta forma, como um corpo, para que não venhamos perder parte do nosso corpo, para que as pessoas que estão aqui, amanhã depois não saiam por aquela porta tristes, decepcionadas, que possamos cuidar de cada integrante, de cada parte do nosso corpo. E conforme vão chegando novas partes, novos integrantes desse corpo, que possamos receber essas pessoas, que possamos colocar essas pessoas dentro da casa de Deus, colocando em cada departamento, em cada função, recebendo de coração aberto, integrando elas na obra de Cristo, para que elas também possam gerar frutos e trazer mais pessoas para o reino de Deus através de Cristo. Encaminhando já para o final, versículo 15: mas seguindo em verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então que possamos, através de Cristo, promover esse crescimento na igreja de Deus. Cristo sendo a nossa cabeça, que em tudo que iremos fazer na casa de Deus, que Cristo esteja na frente, que Cristo esteja dirigindo, seja qual for o projeto, seja qual for a direção, seja qual for a ação que você for fazer na casa de Deus, um convite para uma pessoa vir até a casa de Deus, que seja através de Cristo, porque tudo que é feito em Cristo dá certo, tudo que é feito em Cristo prospera. Mas a partir do momento que deixamos Cristo de lado, dizemos, não, eu vou fazer por mim mesmo, isso aqui Cristo não é para Cristo, eu vou resolver com as minhas forças, aí você pode começar a se complicar. Aí quando você deixa Cristo de lado, ele não tem parte contigo, ele não vai intervir, porque você já deixou Cristo de lado. Então que possamos abraçar Cristo, colocar Ele na frente do nosso barco e dizer, Cristo, vai na frente, porque eu sei que contigo eu posso, mas sem ti eu falho, eu erro, eu peco. Que possamos colocar Cristo na frente de nossas vidas. E já entrando na conclusão, versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado, então ajustado, fala de ajuste, de alinhado, de encaixado, de bem adaptado, bem estruturado, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, de todas as pessoas, de todos os membros, segundo a justa cooperação de cada parte. Então aqui é cada um, desde a pequena criança até o ancião, cada um fazendo a sua parte, porque muitas pessoas acham que o evangelho, o ato de evangelizar, de ganhar novas almas, é tarefa dos obreiros. Sim, é tarefa dos obreiros ganhar novas almas, mas é tarefa da igreja. A Bíblia Sagrada vai dizer, ide e levai o evangelho a toda criatura, mas não vai dizer, obreiros, ide e levai o evangelho a toda criatura, pastores, ide. Não, é uma ordenança para toda a igreja. Então, toda a igreja tem uma participação nesse ID. Você lá no seu trabalho, de repente você não precisa ficar lá insistindo, não, vamos na minha igreja, e vamos na minha igreja, sendo até muitas vezes inoportuno. Mas você pode semear a palavra dia a dia. Você pode ser exemplo lá no seu serviço. Através da sua ação, do seu caráter, do seu testemunho, as pessoas vão dizer assim, não, mas o que tem diferente naquela pessoa ali? O
que tem diferente naquele meu amigo ali que nunca tem tristeza? Naquele meu amigo ali que ele pode estar num problema, mas ele está sempre agradecendo o Deus dele. Então é nesses pequenos detalhes que possamos levar o Evangelho e possamos agir como Cristo agiria. E para quê? Para promover a cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então que possamos ser edificados em Cristo, que possamos nos colocar as nossas raízes em Cristo, nos alimentando a cada dia de sua palavra, nos alimentando do seu exemplo deixado através das Escrituras, agir como Cristo agiria, caminhar como Cristo caminhava, andar como Cristo andava, e em qualquer momento, sempre colocar em nosso raciocínio, será que Cristo agiria assim? Como Cristo agiria? E quando usamos deste pensamento, tenho a convicção que o Espírito Santo te ajudará a agir da forma mais precisa. O Espírito Santo te ajudará a decidir da forma mais correta. Então, só em Jesus podemos alcançar esta unidade, os cristãos unidos em um único propósito, cooperando todas as partes do corpo, promovendo o crescimento da igreja, através do que, irmão cristiano? Através do evangelismo. Aí é um primeiro passo, a gente levar a palavra de Deus a quem precisa. Quando essa pessoa chega à igreja, ela escuta mais uma mensagem, aí ela vai se decidir por Cristo. Ela vem diante do altar e ela se coloca à disposição de Cristo para caminhar com Cristo. Ela busca a salvação. A salvação alcança essa pessoa e acabou, irmão cristiano? Não. Aí é o começo. Aí a igreja tem que abraçar essa pessoa. Tem que ensinar a palavra de Deus através do discipulado. Tem que ensinar os caminhos que esse novo cristão da fé tem que trilhar. E acabou aí, irmão cristiano? Não. Aí essa pessoa vai descer as águas batismais. Ela vai confessar para todo mundo que ela está firmando uma aliança ainda maior com Cristo. Está confessando que ela deixou o seu velho homem, as suas velhas atitudes, e está firmando uma aliança ainda mais duradoura com Cristo. Agora acabou, irmão cristiano? Não, não acabou. Aí a igreja tem que procurar integrar essa pessoa. Irmão, vamos ali no círculo de oração, toda segunda, aqui no plenário, tem a oração dos irmãos, tem o momento da palavra, tem o momento de comunhão, tem um departamento de juventude, onde reunimos os jovens. Temos aqui também na igreja a oração das 10, temos a escola bíblica dominical, né, Wellington? Então vamos procurar integrar essas pessoas. Para quê, irmão cristiano? Para que ela possa se firmar na igreja e que essa pessoa possa também produzir frutos. E assim possamos promover o crescimento do reino de Deus, um crescimento sólido, um crescimento em Cristo, e que possamos, todos os dias da nossa vida, crescer e ser edificado em Cristo. E é esse o propósito da igreja na terra. Seguir a Cristo, promover a salvação, e até aquele dia santo em qual não precisaremos mais vir num templo edificado por homens, mas que possamos estar no templo celestial, adorando Deus em toda a eternidade. Entrego essas palavras em nome de Jesus.